Boa noite, gente. Nós estamos iniciando o mês de outubro. O mês de outubro é o mês do Rosário, mês das vocações. E é por essa vocação que eu quero conversar hoje. Às vezes, a nossa caminhada espiritual é uma coisa que dificilmente a gente pensa, não é? Dificilmente. Dificilmente a gente para pensar na nossa caminhada espiritual, na nossa vida cristã. Porque o mais grave que pode acontecer conosco é dar a nossa vida cristã como uma coisa que já tem, como faz parte daquela rotina, sem parar de verdade pensar: o que é essa opção que eu fiz na minha vida de ser cristã? Dificilmente a gente reage como um ateu que te pergunta assim, para um cristão: tem pensado em Deus? Aí o cristão toma um susto, fala: e você? Fala: eu não consigo não pensar a não ser nisso. E a gente descobre que a gente não pensa nele. A gente descobre se a gente tem vida espiritual interior. A gente tem que fazer uma pergunta para a gente: onde estão os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus afetos? Em que eu penso o dia inteiro? Onde estão as minhas grandes buscas, meus grandes objetivos? O que eu estou buscando? Porque não está escrito na palavra de Deus que aonde está o nosso tesouro está o nosso coração. Aí a gente quer morrer de vergonha quando faz uma pergunta dessa, né? O que eu pensei hoje o dia inteiro? Nossa Senhora, qualquer outra coisa, menos em Deus. Então a gente vai vendo como é que é essa vida cristã. Porque às vezes a gente vive como um ser sem desejo. Nós temos um representante disso num dos livros da Bíblia. Vocês sabem quem é? Quem é o ser sem desejo da Bíblia? Alguém sabe? Todo mundo já leu esse livro dele. Um livro aqui, ó, da Bíblia. Qual é? Quem representa nós? Quem representa? Quer ver uma outra pergunta? Você já fugiu de Deus? Já fugiu? Ele falou uma coisa, você deu de surda. Falou: não é comigo não, esse assunto não me pertence. Quem é esse na Bíblia? Tem um livro inteiro dele. Como é que chama? Eu vou pôr você só fazer para casa, né? Jonas. Jonas é o homem sem desejo, é o ser sem desejo. Já conhece Deus, assim mais ou menos, né? Aí Deus fala: ô Jonas, levanta, vai a Nínive. Ele fala: sim, senhor. Aí pega o navio para Tarsis. Achou que estava enganando Deus. Olha a ilusão. Entrou na fila, entrou no navio. Falou: agora está enganando ele. Olha quem que ele achava que estava enganando, Deus. Aí entra no navio, fica lá no porão escondido, vai dormir. Uma tempestade pega o povo no meio do caminho. Aí chega o capitão e acorda ele. Fala: oi, quem é você, meu filho? Quem é você? Olha que interessante. Quem é você? Acorda. Não é possível que nenhuma tempestade te acorda. Vocês sabem qual é a tradução de Jonas? Jonas, a tradução do nome Jonas é pomba. E muitas vezes o que Jonas fez é o que a gente faz: cortou as asas. Porque a gente não pensa na nossa dimensão espiritual. A nossa dimensão espiritual, ela fica escondida debaixo de um tapete. A gente não pensa nisso não. De verdade a gente pensa na nossa caminhada, de como é que eu estou caminhando espiritualmente? Não, a gente não pensa de jeito nenhum. Só quando vocês vêm aqui terça-feira que eu chamo vocês, né? Fora isso passa. Aí eu saio, quando você sai na porta lá, aí então já mudou o assunto, já ligou uma música bacana e tá, esqueceu tudo. E se sacudiu muita cabeça nas curvas, que não lembra nem onde é que teve. É assim, porque não dá raiz. Por que a nossa vida espiritual é assim? Porque precisa que a gente tenha uma coisa que a gente precisa pensar
a gente precisa tomar, na verdade, uma coisa que se chama decisão. Tem que ter um querer e eu tenho que decidir. Então o que nos falta é decisão. A gente fica sempre parada, quem sabe, uma hora eu faço isso. Aí quando eles pegam Jonas e falam com ele, quem é você? Qual que é a resposta de Jonas? Já vocês não devem ter lido o livro. Ele fala, eu sou um hebreu. Qual que é a tradução de hebreu? Ele tinha total consciência do que ele era. Eu sou um ser de passagem. Eu sou um passante. Isso é a nossa consciência. Quem é você? Eu sou um ser de passagem. Eu estou aqui de passagem. Mas a gente vive como se aqui fosse eterno, não tivesse consciência nenhuma da nossa caminhada espiritual. É nenhuma. Aí a vida, quando nos pega e nos aperta, aí nós estamos destruídos. Por quê? Porque não nos preparamos para nada. Nós somos ser de passagem. Ele fala, eu sou um hebreu. Ele sabia o que ele era, mas sem desejo. Sem desejo nenhum. E assim, às vezes, a nossa vida espiritual. A gente vive a nossa vida espiritual assim mesmo. A gente trabalha, tem milhões de planos, que bom, milhões de sonhos, de desejos, que Deus não entra. Se eu estiver enganado, pode levantar que nós vamos bater uma prosa. Eu ia adorar. Se vocês levantassem e falassem, não é isso, Filó, eu ia adorar. Mas Deus não faz parte do projeto. De tudo que eu vou estudar, de tudo que eu vou trabalhar, Deus não entra. E aí, qual é a vocação de todos nós que somos batizados? Qual é a vocação do cristão? Independente se você escolheu para exercer na sua vida, ser padre, ser uma freira enclausurada, descalça, que ninguém vê. Você decidiu que você vai ser médica como eu, advogado, dentista, empresário. Eu vou ser professora, eu quero ser um alto empresário, como diz uma cliente minha, pequenininha, fala assim, Filó, eu não sei, mas eu sei que eu vou ser uma alta executiva, famosíssima. Que bom, aos 5 anos a gente pensar nisso, né? É ótimo. Então, é assim que a gente vai ver mesmo. Eu quero ser mãe somente, eu quero ser dona de casa, não, eu quero fazer bolo para fora, não quero ser uma brilhante cozinheira, seja o que for. Qual é a primeira vocação que todos nós somos chamados? Que está em Levítico 11, versículo 45, é apertar demais, né? Não, agora apertei feio. Ser santo. Essa é a vocação do cristão. Essa é a primeira vocação, que não está escrita para ninguém, isso não está reservado para alguém especial. Não está. Essa vocação é de cada um de nós que somos cristãos e que nós escondemos ela. Está escrito aqui, ó. Jesus diz, Deus Pai diz assim, ó, é para que vocês sejam santos, porque eu, o seu Deus, sou santo. E já fala, filho, você está ficando louca, minha filha, isso é fanatismo, desequilíbrio, qualquer coisa. Não é. Essa é a primeira vocação nossa. E essa oportunidade da santidade nos é oferecida todos os dias. E nós podemos negá-la todos os dias. Sabe qual deveria ser a maior tristeza da nossa vida? Não sermos santos. Às vezes eu tinha vontade de gritar no ouvido assim uns dos outros, acorda, cristão, para a sua dignidade. Somos filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Como diz São Pedro, raça santa, sacerdócio, todos sacerdotes reais, raça santa, filhos do Altíssimo. Perdemos essa noção no mundo, perdemos. E na verdade Deus nos convida, né? Independente daquilo que você faz, independente de onde você está. O que é a santidade? É viver aquilo que te é dado viver, com amor. Qual é o bom odor de Cristo? Qual que é o cheiro que o mundo vai reconhecer Jesus? O amor. Esse é o cheiro. Aonde a gente vive exatamente a sua função de cada dia, na humildade, quer dizer, na consciência que tudo eu faço por causa dele, com ele, porque sem ele, nada, nada. E que eu tenho uma perfeita aceitação da vontade dele na minha vida. Por quê? Por que eu posso aceitar
a vontade de Deus de olhos fechados, por causa do amor dele, porque ele nos ama de uma forma alucinada, incondicional. E isso tem que estar gravado no coração de vocês, como tudo tem que estar gravado. Isso tem que estar um selo na vida de vocês. Deus me ama, e porque Ele me ama, Ele só tem o melhor. Essa é a confiança da criança. Por isso que a gente tem que pedir a Deus a confiança, a infância espiritual, porque a criança, ela confia, ela não tem dúvida. A criança não tem dúvida que um pai e uma mãe só vai fazer o bem, vai fazer o melhor. Claro, nunca tem, nem passa na cabeça dele que pode acontecer alguma coisa contrária. E assim somos nós. Nós temos que ter confiança absoluta no amor, porque Deus não pega o amor dele e fraciona um pedacinho para você, um pedacinho para você, não. Guardem isso, é uma coisa, é tanto mistério, né, nessa relação de Deus conosco, porque é como se cada um fosse o filho único dele. E todo o amor que Deus tem é só para você. Já imaginou o dia que a gente for convencido disso? Nós vamos ficar insuportável. Insuportável. Eu tenho um pai que ninguém dá conta dele. O meu pai do céu. Ele me ama. Então, mas não aconteceu isso na sua vida. Eu falo, Deus seja louvado, é meu pai. Tenho certeza que ele deve ter peneirado e aconteceu só isso. Porque se fosse sem a ajuda dele, a coisa estava pior. Sabe aquela confiança incondicional? Por causa do amor. E é tão interessante que a gente fica achando que a gente tem que ter uma coisa grandiosa. Mas eu não dou conta de ser santo. Ninguém dá conta. Lembra das bem-aventuranças? Quando Jesus assentou, ele falou assim, olhando para o povo: felizes vós, os pobres, felizes vós, os puros, felizes vós que buscam justiça, felizes os... Porque na verdade, qual é a matéria que Deus trabalha? A minha santificação e a sua santificação. A minha miséria, a minha fragilidade. É ali que Ele trabalha. É onde eu não sou nada, é que Deus faz. Compreendem? Porque se a gente estiver cheio, Deus não tem espaço. Eu tenho que estar vazio. É aí que Deus trabalha. Mas eu só tenho um tanto de nada, Ele sabe disso. É aí que Ele pega e fala: é aí, minha filha, que eu vou te transformar. Então, se vocês observarem, quando o povo pede para Jesus um milagre, um sinal, o que Jesus responde? Ele fala assim: o único sinal que vos será dado é o sinal de Jonas. Vocês estão agora melhorando. É o sinal de Jonas, que é o sinal. O que aconteceu com Jonas? Ele foi transformado num ser sem desejo, num ser que achava que a salvação era só para ele, para poder entender que Deus quer a salvação de todos, que Deus quer uma relação íntima com todos, que Deus quer que cada um de nós, aonde a gente esteja, a gente revele uma presença de um Deus vivo, porque Deus é vivo. Nós não podemos entender ou achar, viver sem esse ser de desejo, esse ser morto, né? A sídia da alma, né? Essa coisa, essa tristeza, esse trem assim. O que você tem? Nada. O que aconteceu? Nada. O que você quer? Nada. Que povo não quer nada, não gosta de nada, não quer, tanto faz nada. Presta atenção. Né? O povo de Deus tem que ser um povo, né? Que tem desejo, né? Tem desejo. Aí uma vez teve uma conversa de um santo com um jovem, e que ele disse assim para ele: a gente é chamado, falou com ele, a nossa vocação é ser santo. Ele disse: mas isso não é para mim não, porque eu sou muito ambicioso. Ele falou: mas aqui sentado na sua frente está alguém que é mais ambicioso que você, e que talvez você não tenha dimensão. Porque eu ambiciono 3 coisas no mundo. A primeira, eu quero ver e me encontrar e estar com Jesus, que Ele é o Filho de Deus. Segundo, eu quero o paraíso, que é onde Ele mora, que é a alegria dele. E terceiro, eu quero a vida eterna. Só isso que eu quero. Então, o que adianta o homem resolver todos os problemas da vida dele e lutar e buscar por tantas coisas, se ele perde a única coisa que nos é necessária, que é Deus? Hoje não é o evangelho de Marta e Maria? Marta, você se preocupa com muita coisa, Marta, mas somente uma coisa
vos é necessária. E a única coisa que nos é necessária é Deus. E o mundo te enrola para achar que você tem um monte de necessidade, que é mentira. Mas nos enrola. A gente passa a ter cada necessidade, uma coisa louca. É só lançar uma liquidação que você fala: como que eu vivi sem isso até hoje? Passava sem isso facilmente. Solta uma liquidação, o povo faz fila e as mulheres se matam, né? Uma coisa louca, como é que vivia sem aquilo que não sabia que existia? E a gente desconhece o que nos é necessário, que é Deus. Mas para que eu possa viver essa relação com Deus, é tão interessante, né? Que a gente precisa ser de desejo. Se Deus, eu estou falando com vocês, é um Deus vivo, eu não posso ficar achando que Deus é uma ideia do passado, que Jesus é uma história que foi contada. Não, isso é uma história hoje, agora. A Bíblia é a coisa mais atual que nós temos. Procura qualquer problema que você tem, está aqui a resposta. O problema é que a gente não lê de jeito nenhum, né? Todo dia eu faço uma perguntinha para vocês, né? Para ver se vocês estão lendo a palavra de Deus. Então, como a gente não se ocupa, a gente fica achando que Deus é uma coisa do passado, e que nós estamos soltos e perdidos aqui mesmo, e que essa palavra de Deus não tem mais força em nós. E a gente observa que no mundo tem dois grupos. Um que está escrito que já conhece o Senhor, que já conhece que somos nós. E para nós a força da palavra, a palavra de Deus tem uma força, apesar de muitas vezes a gente ainda não vivê-la. E a principal coisa que deveria nos conduzir é amar o Senhor acima de todas as coisas. É o primeiro maior mandamento. Amar a Deus. A gente ama tudo nesse mundo, Deus fica mais ou menos reservado, por necessidade. E Ele deveria ser o meu primeiro amor. Então é isso, né? Começar amando a Deus acima de todas as coisas, e em tudo querer agradá-lo, em tudo estar atento para o que Ele quer, em tudo procurar fazer a vontade dEle, em tudo ser o filho que Ele sonhou que a gente fosse. Isso Ele precisa de cada um de nós. Nós temos que dar esse testemunho cristão no mundo, porque o outro grupo que existe no mundo é aquele que busca por uma coisa que faz falta, mas não sabe o que é. Que a pessoa que engraçado na minha vida tem uma coisa, me faz falta uma coisa, mas eu não sei o que é. Compra, gasta, viaja o mundo de ponta a ponta, vai e volta, mas tem uma coisa, é um buraco em mim que faz falta, e não sabe que procura por Deus. Para esse grupo está escrito na palavra de Deus assim: buscai e achareis, batei a porta se abrirá. Não é assim? Está tudo escrito, né? A gente que não entende, mas é lindo. Então essa nossa caminhada espiritual, ela é uma decisão diária. Nós temos que decidir que a santidade foi proposta para cada um de nós, e decidir qual é a proposta da minha vida: ser santo. Porque é isso, Filó? É. Mas se eu não posso excluir da minha vida de santidade, da procura por essa caminhada espiritual, a cruz. Não tem jeito. Por quê? Porque na cruz está a morte do pecado. E o maior inimigo da santidade é o pecado. Então nós temos que viver uma luta imensa conosco. Está escrito que o reino de Deus não vai ser sempre uma luta à força. Por quê? Porque o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Não é assim? Jesus falou: não fico achando o reino de Deus está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. Para vermos a Deus, a gente precisa morrer. Ninguém viu a Deus a não ser Jesus, não é? Foi quem viu a Deus. Mas para que eu possa começar a trabalhar a santidade, para que eu siga Jesus, o que eu preciso fazer? Nós já falamos disso aqui mais tempo. Eu preciso morrer para mim mesmo, não é assim? Eu preciso vou me despindo, né? Eu vou despojando de mim, para que Deus seja tudo em mim. Então isso é um trabalho. Então é por isso que o reino de Deus é uma luta, é uma força, porque é uma luta interna. Quando a gente fala assim: pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Quem são eles? E o que eu sinto? Os nossos maiores inimigos são os internos. É tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu falo, tudo que está no meu coração. Então são contra eles que eu tenho que lutar. É a dispersão que eu vivo. Acordo de manhã, começo a rezar, a cabeça já está longe. É uma luta.
Qual que é a grande dificuldade nossa na vida? O permanecer em Deus. Tudo nos seduz e eu falo com Jesus assim: você espera um pouquinho que eu vou ali. Muda o caminho. Por não dar certo, ele volta para ele meio com aquela carinha assim: voltei. Ele recebe, tadinho, né? Que é uma bondade em pessoa. A gente vive trocando ele, traindo por 20 moedas ou por menos que 20 moedas. Porque a gente não se convence que a santidade é um convite para cada um de nós. E aceitar isso, como é que eu sei qual que é a minha cruz de cada dia? Pensa, qual que é a coisa mais difícil que você vive a cada dia? Aquilo que é mais difícil de você viver, aquela é a cruz da sua santidade. Aí você abraça ela bastante e fala: ela que me leva para o céu, vem cá, amiga. Abraça com amor. É na sua dificuldade, é no seu pecado, nas nossas imperfeições, é lá. É na dificuldade de viver com o defeito do irmão, é lá que eu tenho que conviver com o outro que é difícil. Abraça, fala: Jesus, me ajuda, porque é aqui, meu amigo, que eu quero trabalhar a minha santidade, é aqui. Às vezes é nas coisas pequenas que a gente não imagina que Deus está nos pedindo. Às vezes a gente acha que é algo grandioso, né? Não, é lá no pequeno. Já falei com vocês, o caminho com o Senhor é um caminho que ninguém vê. É você cumprir todos os dias com amor aquilo que Ele te convidou a viver. Em tudo falar, dai graças. Em tudo falar, obrigado por me permitir. Quando eu penso naquela mãe que eu contei para vocês, aquele menino que foi batizado, lembra da Mônica? Semana passada ele foi embora para casa, né, gente? Porque ele teve morto e voltou, né? E ela falava comigo: doutora Filó, a senhora imagina, eu sou escolhida para ser a mãe dessa criança com essa síndrome tão grave. Eu sou escolhida, doutora. A ninguém ele escolheu a mim, doutora. Pode imaginar que privilégio eu tenho? Qualquer um de nós que olhasse a criança ia falar: essa mulher é louca. E ela tinha uma alegria dentro dela. Nunca vai andar, porta não, nunca vai falar, problema nenhum. Doutor, ele é meu, doutor, que alegria, esse menino é meu. Igualzinho a gente reage, qualquer coisa que acontece, fala: por que comigo? Eu não mereço, Senhor. Não é assim? A culpa de tudo é para Ele. Então hoje, quando eu vi que era outubro, que era mês das vocações, eu precisava provocá-los, porque eu preciso me provocar. Nós não podemos ficar em parque de estacionamento espiritual. Eu tenho que estar a caminho. A minha vida espiritual tem que me provocar. Eu não posso ser como aquele jovem rico que chegou perto de Jesus e falou com ele: mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus falou: cumpre os mandamentos. Ele falou: mas eu estou fazendo tudo. E Jesus sabia que ele estava fazendo tudo. Jesus falou: então agora vende tudo que você tem e me segue. Ele não deu conta, porque a segurança dele estava tanto naquilo que ele tinha, que ele não deu conta de abrir mão daquilo para viver a aventura de viver a confiança absoluta em Deus. Ele não conseguiu colocar a confiança dele em Jesus. E às vezes na nossa vida Deus nos convida para uma coisa e fala com ele: não estou escutando, não é comigo. Fulano vai ali, não é comigo esse assunto. E a gente não percebe, igual Jonas, que eu recusar ouvir, eu causo tempestade em mim mesmo e ao redor. Jonas fez uma tempestade no mar, até ele assumir que era ele que não estava fugindo de Deus. Não vamos fugir dessa nossa parte espiritual. Vamos começar a procurar olhar para as coisas do alto. Como disse um sacerdote quando eu fui confessar: olha para cima, Filó, e somente para cima. Então o dia inteiro eu falo comigo: Filó, olha para cima. Olha para cima. Busca as coisas do alto. Fica atenta em todos os momentos aquilo que Deus te chama. Lembra que a nossa vocação é de sermos santos aos olhos de Deus. É viver a vontade dEle em tudo. É viver com amor aquilo que Ele pediu que eu vivesse. A gente fica achando: Filó, mas esse assunto é muito difícil para nós. Não é não. Pois Ele que fez a proposta, tudo que Deus propõe, Ele que vai nos ajudar a fazer. O que é que nós já descobrimos? Que nós não damos conta de nada sem Ele, não é? Quem sou eu? Sou capaz de alguma coisa? Não. Mas eu sou capaz de tomar uma decisão. Eu tenho que ter um querer, porque a nossa vida espiritual é o encontro da graça com a nossa liberdade.
A gente pode sair daqui e falar, eu nunca mais quero esse assunto, mas eu posso falar, eu quero, Senhor, ser santo, trabalhe em mim. É diferente. Então eu tenho que pensar na minha vida espiritual e falar, nossa, Senhor, minha vida espiritual é um nada. Eu me contento, eu ainda não sei viver a fé com a minha vida. Eu dissocio. A fé é só o dia que eu vou na igreja. E a minha vida é como se ela caminhasse à parte. Não pode. Tudo na minha vida tem que estar pautado porque eu tenho Deus como Senhor da minha vida. Isso será completamente diferente. Sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de viver é completamente diferente. Porque eu estou na presença de Deus. Não é assim que ele fala para Abraão? Anda na minha presença. Isso é íntegro. Tomar a consciência cada dia que eu levanto que eu estou na presença de Deus. O que você vai fazer de errado? Você está na presença de Deus. Nos falta essa consciência. Nos falta a consciência de que Deus caminha conosco. Senhor, eu quero responder o que o Senhor escreveu aqui em Levítico. Eu quero ser santa, porque eu quero ir para o céu. Mas o Senhor sabe da distância, do desejo, para que eu possa realizar isso. Mas no meio disso existe uma coisa, o amor do Senhor, e é o meu desejo de permanecer colada no Senhor Jesus, que essa seiva que vai me dar a força, porque sem Ele eu não sou nada. Então me dá a graça de permanecer e dê a Ele o documento de que Ele possa fazer na sua vida aquilo que Ele quiser. Mas para isso a gente tem que ter a confiança que Deus só vai fazer o melhor. Não é difícil? Difícil. Eu volto a falar com vocês aquilo que ele falou para Gabriele. Gabriele, tanta gente já me dá a mão para andar junto, mas quantos será que terão a coragem de fechar os olhos e me deixar ir, fazer o que eu quiser fazer? Nos falta confiança. Ele diz assim, por acaso vocês já pensaram que você ainda não nasceu? Você já pensou nisso? Ele pergunta isso para ela. Ela fala com ele, como é que é, Senhor? Eu não nasci? Ele fala, Gabriele, você ainda não nasceu para a vida verdadeira, para aquela vida que não vai ter doença, Gabriele. Não tem morte, não tem sofrimento, não tem nada, Gabriele. Então prepare esse dia, esse é o dia da morte, não é? Prepare esse dia, Gabriele, como uma festa que você organiza aqui na terra. Cuida dos detalhes de tudo, Gabriele. Faça isso como uma grande festa. O resto eu preparo de lá. Isso é uma coisa louca, não é? Mas não diga que a gente tiver fé suficiente para isso. Falar, o que você está preparando com tanto cuidado? O dia da minha morte. Ah, coitada, ficou louca. Não, mas eu estou me preparando, porque na verdade, se a gente pensar, a gente nasceu para esse dia, para voltar para a casa do nosso Pai. Essa é uma coisa escandalosa, de maravilhoso, né? Porque eu não dou conta nem de pensar nisso, de tão bom que vai ser. Então, pensar que enquanto eu estou a caminho, eu tenho que me preparar. E a nossa vocação é da santidade. Não permita que a sua vida espiritual esteja no piloto automático, na inércia, aquela coisa sem desejo, aquela atonia da alma, aquilo que eu acho que eu já ganhei. Entenda que o maior tesouro que nós temos na vida é tomar consciência que somos amados. Mas o fato de eu tomar consciência disso não significa que eu tomei posse disso, compreendem? Uma coisa é eu saber que eu tenho um tesouro, outra coisa é viver desse tesouro. O dia que a gente tomar posse, nós vamos vender qualquer coisa. Não é assim a parábola? Que aquele homem que descobriu um tesouro, que sai, volta e vende tudo? É esse tesouro, é essa certeza que eu sou a filha única, amada do meu Pai. Nossa, eu vou viver para Ele. Tudo que eu fizer eu tenho que pensar, isso agrada ao meu Pai, isso está de acordo com o meu Pai, vou fazer isso e sob o olhar dele, o Senhor está de acordo? Viver em profunda unidade, comunhão, em relação profunda de amor com Deus. Você vê que é uma vocação simples, né, gente? Que eu propus hoje, né? Coisa bem discreta. Mas não podemos esquecer que essa é a nossa vocação. Esse é o primeiro chamado. Se estamos guardando isso, escondendo isso, a gente pensa que a gente está adiando a nossa vida espiritual. Nós estamos adiando começar a nossa vida. E não se esqueçam, assim como a parábola, lembra da parábola dos vinhateiros, que o Senhor chamou um que foi às 9 da manhã, outro foi meio-dia, outro foi às 3 da tarde, outro foi 6. É porque em todos os momentos, aí esse é um significado, não é?
Deus vem à nossa vida. E seja jovem, seja criança, seja idade madura, seja na terceira idade, em todos os momentos Deus vem à nossa vida. A gente só precisa deixar, estar aberta para que Ele venha. Fala, Senhor, vem agora. Agora eu quero. Agora eu me decidi. Eu decido agora que eu quero fazer um caminho novo. Eu não quero ter a vida espiritual tão reduzida, Senhor, a uma missa, a quem sabe a um grupo de oração, a confissão uma vez por ano. Às vezes eu estou reduzindo demais a nem pegar a palavra de Deus, a não meditar de verdade e a ter o meu coração parado somente naquilo que não me leva a lugar nenhum, naquilo que eu vou ter que deixar quando o Senhor me chamar. Eu estou colocando a minha riqueza onde ela não é a riqueza. Eu estou colocando as minhas preocupações naquilo que não vai me sustentar. Então eu preciso ter coragem da gente se ver, se avaliar e decidir. A dificuldade na nossa vida espiritual não são os obstáculos, não são as coisas que colocam no nosso caminho. A dificuldade da nossa vida espiritual está na nossa falta de decisão. A gente não sabe se de verdade a gente quer ou não caminhar com Deus. É isso que nós cristãos precisamos decidir. Eu acho que hoje chegou o tempo em que os batizados precisam ser reevangelizados, a viver de verdade, a proclamar que somente Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos com a vida muito dividida e nós temos muitos senhores dentro de nós e dificilmente nos curvamos ao verdadeiro Deus. Precisamos realmente parar e pensar. O mês de outubro é para a gente pensar. A minha vocação é a de ser santo. Então, que cada um de nós pense nisso hoje. Não só hoje, mas que esse assunto possa incomodá-los e lembrar da sua dignidade. Que às vezes você não está andando e não está vivendo com a dignidade que esse nome te faz. E que Deus permita que o nosso processo de santificação, que teve início no nosso batismo começou o nosso processo de santificação, não seja interrompido, mas que por intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, esse processo seja um contínuo até o momento da gente sair daqui, abrir a porta e voltar para a casa do nosso Pai. Que Nossa Senhora, que a nossa Mãe, interceda por nós, junto a Deus, e que nos forme os santos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A devoção à Sagrada Face, ela começou exatamente na paixão de Jesus, né? Se a gente lembrar Lucas 22, nós vamos ver um trecho do filme do Mel Gibson, né, que tem dois grandes momentos. O momento que que Pedro nega Jesus, né? Jesus que ele bate em Jesus sofre demais, tudo aquilo. E naquele momento quando Jesus olha para Pedro, naquele encontro, naquele olhar, é quando Pedro é convertido e que ele chora amargamente. E logo depois, Jesus é levado, depois daquele momento, eles assentam Jesus, cobre o rosto dele com um pano e vão batendo mais no rosto dele e fala: profetiza, quem é que está te batendo? Então a devoção à Sagrada Face é a gente tirar esse véu, né? Nós vamos reparar, desde o beijo de Judas, né, até tudo isso que foi feito na paixão. Então tem esse momento teológico, está escrito na palavra, e depois vou mostrar para vocês quando Jesus apareceu ele pediu a duas monjas. E é tão interessante que Pedro foi quem negou. E as duas monjas, vocês vão ver os nomes delas, Santa Maria de São Pedro e Maria Pierina, todas duas têm no nome a raiz Pedro. Foi Pedro que negou? São duas que irão fazer a devoção à Sagrada Face de Jesus, né? E aí existem as promessas de Jesus, né? De quem olhar para a Sagrada Face será convertido. Então o primeiro pedido oficial de Jesus, imagina, foi em 1846, nós estamos em 2023 e muita gente não conhece a festa da Sagrada Face, né? Que isso é um pedido de Jesus.
E é tão interessante porque essa Carmelita Maria de São Pedro de Tours, quando ela recebe esse pedido de Jesus, Jesus fala com ela: a França tornou-se infiel aos olhos de meu pai e provoca a sua ira. Oferecei-lhe, pois, a face de seu filho, no qual põe toda a sua complacência, para atrair sobre a França a sua misericórdia, senão ela será castigada. Nessa época de Santa Maria de São Pedro, foi realizado então confrarias. Existia um senhor que se chamava Leon de Pompe, que ele era um viúvo, e ele começou a montar em várias casas a devoção à Sagrada Face, conforme Jesus havia solicitado. E uma das pessoas que seguia era o pai de Santa Teresinha. Então Santa Teresinha se chama Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, né? Você vê que tudo tem uma história, né? E a família dela já era seguidora, né? Por isso que Santa Teresinha falava que não era difícil ser santa na casa dela, porque os pais eram santos, né? Então essa devoção começou na França, que nessa época era o véu de Verônica, né? Porque quando Jesus está no caminho do Calvário, depois que ele apanha, né? Depois que a gente observa essa uma outra foto que eu vou mostrar para vocês, tudo que Isaías falou mais de 500 anos antes, né? Aquela face desfigurada, e que Verônica, claro que o nome dela não é Verônica, né? Aquela mulher que atravessa, pega um pano e seca o rosto de Jesus. Verônica porque ícone verdadeiro, vero de verdadeiro, ícone. Então aparece o rosto de Jesus, né? O nome dela não é Verônica. Então esse pano está em Roma, lá no Vaticano, uma vez por ano. Isso é mostrado, né? Há uma lenda que foi roubado e que hoje em dia está com os monges capuchinhos. Então a gente não sabe aonde está, mas sabe que esse pano existe, uma vez por ano ele é revelado. Então, volta uma aqui para mim, por gentileza. Então Jesus fala que a contemplação do divino rosto é o meio mais fácil e eficaz de conhecer a nosso Senhor e merecer, como se fosse de imediato, o seu amor. Ele fala: quem me contempla, me consola. O próximo, por favor. Então, se vocês olharem essa foto aqui, que é a foto do Santo Sudário, vocês vão olhar aqui o lado direito de Jesus, o olho dele é para dentro, porque ele foi perfurado. E ele foi perfurado na hora da coroação de espinhos. O nariz de Jesus está quebrado. O lado direito dele, a barba está arrancada e o bigode também arrancado. Fora o tanto que estava inchado o rosto, porque vocês viram naquela cena o quanto que ele recebeu de tapas, de bofetões, de escarros. Esse rosto dele estava completamente, estava todo deformado, né? Então, você imagina, foi 1848 que Santa Maria de São Pedro recebeu. Tudo de Jesus é tudo tão lento, que é uma resistência humana imensa, né? Só em 4 de junho de 1906 que o cardeal, em nome do Papa São Paulo, mandou para as irmãs Carmelitas de Lisieux. Vocês sabem que todas as irmãs de Santa Teresinha foram freiras, né? Todas as irmãs de Santa Teresinha. Lisieux, cidade de Santa Teresinha. E referindo-se à face da autoria da Madre Genoveva, e fala que o padre deseja que essa imagem seja distribuída por todas as famílias cristãs, né? E recomendar a propagação do seu culto, né? Pedindo aos bispos e aos padres que encaminhasse isso e que todo mundo se tornasse propagador. Vocês imaginam? Isso foi em 1906, nós estamos em 2023. Se vocês perguntarem a grande maioria dos católicos, eles não sabem que existe essa festa, que foi por um pedido dele. O próximo. Então, pode passar o outro, fazendo favor. Então, o Papa Pio XI falou: em toda casa, em toda igreja, que haja um quadro da Sagrada Face de Jesus. Quantas casas vocês conhecem que tem a Sagrada Face de Jesus? Isso é um pedido do Papa Pio XI. Há quanto tempo e quanta coisa o Senhor promete nisso, né? O próximo. Então, à vista do que está exposto, né, Deus vê que esse mundo, né, de hoje está angustiado como nunca. Volte a procurar a face de seu Filho, divina fonte da verdadeira paz.
Hoje eu estava atendendo uma criança, filha de uma psiquiatra, e ela falou comigo: Filó, eu nunca trabalhei tanto como eu estou trabalhando nesse carnaval, com tanta gente querendo. Ela trabalha naquela clínica da Mangabeiras. É a quantidade de gente que eu estou indo lá medicar que querem suicidar. Então tem os medicamentos que a gente faz de imediato para tirar o risco de morte, assim, de pessoa querer suicidar. Filó, eu nunca vi tanta gente deprimida, porque eu falei: por acaso tem alguém que crê em Deus? Não, ninguém convida, né? Então o Senhor sabe que voltar ao rosto dele, à face dele, é o grande tratamento do mundo angustiado, né? E aí olha que interessante, em 1914, aí essa aqui já é a irmã Maria Pierina, você imagina, foi 1848, foi a irmã Maria de São Pedro, e tinha só aquelas devoções em casa. Quando Pierina tinha 12 anos de idade, ela estava na igreja, na festa da Sexta-feira da Paixão. E aí Jesus pergunta para ela, se ela estava na fila para adorar, como a gente faz a adoração da Santa Cruz. E aí ela escuta o Senhor falando com ela assim: por que ninguém me beija o rosto? Porque Judas beijou a face do Senhor, beijou a face dele e o traiu, não é? Durante a Santa Ceia, a primeira pessoa que Jesus molha o pão e dá é para Judas. Judas dá o beijo e sai para trair. Então Jesus pergunta para essa menina, ela tinha 12 anos na época: por que ninguém me beija? Ela era uma menina. Aí ela pulou na igreja e falou com ele assim: eu vou te beijar, eu vou te beijar. E na hora que ela foi fazer a adoração, que chegou o momento dela, ela beijou o rosto de Jesus. Em 1914, olha como é que a coisa é lenta, 1914, ela se torna freira da Imaculada Conceição. E aqui a história é bonitinha demais. Então, ela era uma freira que tinha uma alma ardente de amor a Jesus, né? E aí Jesus fez dela o objeto de tudo que ele quis, né? O próximo aqui, por favor. Então é isso que eu estou falando, né? Que desde pequenininha que ela praticava os atos de reparação, né? Até ela fazer uma imolação dela toda, né? Então é isso que eu contei para vocês, quando ela tinha 12 anos, na Sexta-feira Santa, na igreja de São Pedro, em Milão, que ela escuta Deus falando em voz muito clara: ninguém me dá um beijo de amor na face para reparar o beijo de Judas. O próximo, por favor. Então, olha que cena, né? Quando ela era noviça, que ela recebe a autorização da superiora para passar a noite de quinta-feira santa para sexta-feira na capela, fazendo adoração a Jesus, porque era quinta-feira santa, ela está com um crucifixo na mão, fazendo adoração. Enquanto ela está lá de madrugada fazendo adoração, ela escuta Jesus falando assim: beija-me. Quando ela beija o crucifixo, que ela beija a face dele, ela beija exatamente o rosto dele. Imagina, ela pode ser encontrada mortinha, né? Lá dentro, né? Vocês imaginam uma cena dessa? Então, volta aqui, por favor. Então, ela naquela hora, né? Volta mais um, por favor. Em vez de colocar a face no gesso, ela sentiu a face viva dele. O próximo aqui, por favor. Então, ela começou, né, ela percebeu, ela sentiu o desejo de reparar os ultrajes que Jesus tinha recebido e continua recebendo cada dia no Santíssimo Sacramento, né? Então, em 1919, você imagina, isso foi em 1906, depois 1916, depois 3 anos depois, ela é transferida para Buenos Aires, e ali em 12 de abril de 1920, um ano depois, quando ela estava falando com Jesus, das angústias dela, dos sofrimentos dela, Jesus também não foi brinquedo com ela não, Jesus aparecia completamente flagelado do lado dela, falava assim: e eu, o que eu fiz para merecer isso? Vocês imaginam, né? Esses santos não foi brincadeira, né? E aí ela fala no diário dela que ela nunca ia se esquecer dessas palavras dele para ela, né? Quando ele parece todo exsanguinado e fala: e eu, o que eu fiz para merecer isso, né? O próximo. E aí ela começou a pensar nessa devoção da Sagrada Face. Ela tinha uma devoção especial, né?
E aí, em 1921, ela voltou para Milão. Então, você imagina, em 1916 ela recebe o hábito, em 2019 ela vai para Milão, em 2021 ela vai para Buenos Aires, e em 2021 ela volta para Milão. E o amor, né, ela continua a intensificar o amor dela por Jesus, né? E ela foi eleita logo depois superior da Casa de Milão, e depois ela foi superiora regional da Itália. O próximo, por favor. Mesmo com todo o trabalho dela, ela continuava sendo apóstola da Sagrada Face, né? Com todo mundo que ela conhecia, ela divulgava a Sagrada Face, mas não contava para ninguém a relação íntima que ela tinha com o Senhor, né? E até que um dia ela pediu a Jesus, né, que a vida dela passasse despercebida, e Jesus concedeu isso a ela. O próximo. Então, agora já em 1936, vocês imaginam quantos anos demorou isso, né? Foi mais de 20 anos, né? Depois que Jesus fez ela participar da agonia dele no Getsêmani, né? Imagina, Jesus fez ela participar. Jesus fala que em determinados momentos lá no Getsêmani, o coração dele é igual um cacho de uva esmagado. Esmagado. Principalmente por causa de todos os pecados dos sacerdotes, né? Ele fala muito sobre isso, né? Sobre a igreja. Porque ele fala que ele vê todos os sacerdotes, do primeiro ao último que vai ser ordenado. E todos passam diante do rosto dele. E que ele vê todos os pecados, todas as blasfêmias, todo o abandono, tudo. Ele vê absolutamente tudo. Ele vê a frieza, ele vê a indiferença, mas o amor ardente de alguns sacerdotes é o que o sustenta nessa hora. Vocês imaginam que nessa hora ele faz com que ela veja e sinta o sofrimento dele. Depois que ele aparece para ela com o rosto todo coberto de sangue, ele faz um pedido a ela, que é isso que nós estamos fazendo hoje. Isso foi em 1936, nós estamos em 2023, né? Então Jesus fala com ela: quero que minha face... Vamos sentar? Sábado nós celebramos o quê? O que foi que a gente teve sábado? Festa de todos os? E domingo nós celebramos? Qual que é o problema número 1 do ser humano? Qual é o problema de ponta a ponta da terra, do mundo? Qual é o problema número 1 do mundo, do ser humano? Meu, seu, de cada um. Qual que vocês acham? Problema número 1 do ser humano: falta de dinheiro? Traição? Qual que é o problema número 1? A morte. Ô, palavrinha gostosa de engolir. Mas precisamos começar a conversar mais sobre isso. Qual é a última frase do credo? A gente reza ele de cor, todos os dias. Eu vou falar com vocês agora. Qual que é a última frase do credo? Não sabemos. Ainda mais que a gente passa batido nela, né? A gente reza assim, correndo. Qual é a última frase do credo? Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós, a gente reza isso, não sabe nem o que está falando. Então presta atenção. Muitas vezes nós vamos pegar o credo que está escrito assim: espero a ressurreição da carne. Porque na verdade, às vezes a palavra, o esperar, o credo, o crer é transformado em esperar, porque a fé deságua na esperança. É a nossa esperança, é a ressurreição. E na vida eterna, na vida sem fim que virá. E eu pergunto para vocês: crê de verdade nisso? Você já pensou sobre isso? De verdade? Que esse corpo será te dado de volta? Você acredita nisso de verdade? E por que antes no credo, antes de falar da ressurreição e da vida que é eterna, ele não te conta o que precede? O que precede a ressurreição e a vida eterna? A morte, está escrito no credo? Não, por quê? Porque ela não é razão de fé. A morte é a única certeza da nossa vida. Santo Agostinho fala que a morte é a doença que a gente contrai quando nasce. Não é verdade?
Ele fala, nasce uma criança, você não sabe se ela vai ser bonita ou feia, a cor dela, você não sabe nada que vai ser criança, você não sabe se ela vai ser alta ou baixa, feliz, rico ou pobre, você não sabe nada do menino, mas você sabe de uma coisa, que ele vai morrer. Mas já não pensa nisso, né? A gente tenta burlar essa história de todas as formas, mas é preciso que a gente pense nisso, porque qual é o remédio contra a morte? Ou se esse bando de cristãos sentado que não souber responder isso, eu vou morrer. Vamos embora. Qual é o remédio contra a morte, gente? Qual é o remédio contra a morte? Vocês têm que saber pregar isso. Nós somos cristãos. A evangelização não é só minha, é de todo mundo que foi batizado. Qual é o antídoto? Qual é o remédio da morte que você vai explicar para um tanto de gente? Qual é? Qual é o nome? Qual é o nome? É Jesus. Doçura da nossa vida. É Jesus o remédio contra a morte. Porque Jesus é tão interessante. Jesus, ele não veio, imagina, vamos relembrar. O homem pecou. Pelo pecado de um, entrou a morte no mundo. Aí veio Jesus, né? A turma lá fez uma reunião, Jesus falou, eu desço. Mas Jesus não veio só para nos libertar do pecado. Ele não veio só para isso. O que Jesus fez para nós além disso? Além disso, além de ter nos livrado do pecado, né? nos libertar do pecado, nos tirar do reino das trevas, nos transferir para o reino de luz, que é o reino de Deus. O que mais que Jesus deu para nós, que é uma coisa sem tamanho, sem preço? Venceu a morte, ok, mas o que Ele nos deu? Não, o que Ele nos deu? Ele nos deu o amor de Deus. Isso é uma coisa extraordinária, gente. Nenhum de nós sabia que era amado por Deus, que era filho do Altíssimo, que era filha do Altíssimo. Então, quando Jesus veio, Ele venceu a morte por nós. Por causa dele, a morte não é mais uma parede, aonde a coisa quebra, bate e quebra, esfarela. A morte não é um precipício que acabou. Não é. A morte é só, como dizem os grandes padres da igreja, é só a ponte do suspiro. É onde eu tenho que passar. Para mim voltar para a casa do meu pai, eu tenho que passar pela morte. Não tem jeito. Todos nós vamos passar pela morte. Todos nós. Então, se eu fizesse aquele sinal sinal de mais e menos, para nós cristãos é o mais da vida, um tracinho menos da morte e o mais de novo, porque a vida nos é devolvida. Isso é uma coisa extraordinária. Então, São João Crisóstomo falou que isso então é como sono. A morte é só como um sono, porque se eu morro, desperto e a vida me é devolvida, a mesma vida é devolvida, então isso é só um sono. Mas como que a gente tem dificuldade de pensar nisso, né? Como a gente tem dificuldade? Porque Jesus, quando morre, Ele morre numa morte de cruz, que foi uma morte não só para expiar, mas foi uma morte pelo ódio. E Jesus, quando Ele conta aquela parábola dos talentos, lembra? Que eles pegam um homem e falam, você tem uma dívida que você tem que pagar. Ele fala, mas eu não tenho dinheiro. Ele devia 10.000 talentos, era dinheiro demais. E aí o rei então perdoa. Isso é o que Deus faz conosco. Deus já nos perdoou, não é? Mas Jesus, Ele consegue, por causa Ele assumiu tanto a nossa condição humana, que Jesus, Ele colocou no meio do sofrimento e no meio da morte, Ele inseriu o que? Para que a gente desse conta? O amor. Se Deus não tivesse inserido o amor na morte e no sofrimento, a gente não daria conta de passar por tudo isso. Somente que a vida você passa a viver qualquer sofrimento, dar conta de qualquer coisa a partir da consciência de um sentido para isso, senão a gente não daria conta. Então Jesus veio para nós transformar tudo isso. Então o que São Paulo fala na carta dos Tessalonicenses? Ele fala assim,
Irmãos, está no capítulo 4, versículo 13. Não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para que não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Porque nós cristãos não podemos desesperar diante da morte. Não podemos desesperar. Nós temos que ter uma coisa que se chama esperança, que está escrito aqui também na outra parte. Que quando a gente atravessar, está escrito em Apocalipse 21, capítulo 4, Ele enxugará toda lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. As coisas antigas se passaram. Eu pergunto para vocês, vocês de verdade acreditam que é isso? De verdade vocês acreditam? São Paulo fala, o capítulo 15 de Coríntios, capítulo 15 de Coríntios, é só sobre ressurreição, depois vocês quiserem ler, ele só fala sobre isso. Então ele fala assim: a esperança nossa é com a ressurreição. A gente é semeado corruptível na morte, quando morremos, e a gente ressuscita incorruptível. A gente é semeado desprezível, a gente ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. A gente não pensa sobre isso, mas a gente precisa começar a pensar que a ressurreição é, na verdade, o grande alicerce da nossa fé. E está escrito na carta de Hebreus, se não me engano, capítulo 9, versículo 24, que só se morre uma vez. Só se morre uma vez, guardem isso. Então nós vivemos aqui e caminhamos, vamos morrer, mas vamos atravessar a ponte para continuar a vida. Isso é uma coisa extraordinária. É porque a gente não presta muita atenção nisso. E aí a segunda parte do credo, da última frase, a gente fala: e eu creio na vida que é eterna. A gente tem dimensão do que significa isso não? Eu creio na vida que é eterna. E aí São Paulo fala assim, na carta dele que é aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele fala: se nós tivermos esperança em Cristo somente para essa vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. É tão interessante que nós estamos no século que estamos. Todo o trabalho do inimigo de Deus é qual? É fazer o que conosco? É que as pessoas duvidem que Deus existe. Esse é todo o trabalho. Nós estamos inseridos no mundo pagão, ok? Completamente pagão. Então, o grande trabalho é esse. No século XIX, o grande trabalho foi fazer com que os cristãos não acreditassem na eternidade. Porque se eu faço com que vocês percam o horizonte da eternidade, é como eu pegar areia e jogar no fogo. Acabou. Aí a fé vai diminuindo, e vocês vão vivendo aquela vida mais ou menos, porque a alegria que a gente deveria ter diante dessas promessas de Deus, que a vida não encerra, nós morremos de medo, somos tímidos na fé. Quando vocês já ouviram uma palestra sobre vida eterna, sobre ressurreição? Alguém já contou isso para vocês? Não, não se fala. Mas isso é real. Essa é a certeza da nossa vida. É certeza. Vocês imaginem que nós vamos continuar, que a morte é só uma dormida e acabou. Nós dormimos e a seguir vem o juízo, não é assim? As pessoas vão estar lá no seu velório, você já está lá sendo avaliado por Jesus. Já está lá batendo a prosa para conhecer. Quem que é a sua grande advogada lá na hora? É Nossa Senhora. Quem vai testemunhar a seu favor? Seu anjo da guarda. Cuidem dele. Cuidem dele, que o seu grande testemunho será o seu anjo da guarda. A gente não acredita nessas coisas, mas isso é real, ok? Vocês vão prestando atenção nessas coisas que eu falo com vocês. Então, qual é o trabalho? O trabalho foi tão impressionante no século XIX, que as pessoas cultas, as pessoas de um certo nível, não ficava bem falar sobre vida eterna. Compreende? É melhor você não falar que tem vida eterna, porque não dá, porque eles achavam que as pessoas não iam ter ânimo de fazer as coisas e ficar entregue. Ao contrário, se eu sei que eu tenho eternidade, se eu sei que eu quero o céu, que eu quero o paraíso, é aqui que eu tenho que trabalhar para poder transformar a minha história. É aqui agora que eu tenho que fazer as coisas diferentes. Mas isso tem que nos encher de alegria e de falar: a morte não tem a última palavra. O que mudou então com a morte de Jesus?
Nós vamos continuar entrando no túmulo? Vamos deitar no caixão? Vamos. Mas existe a possibilidade de eu sair dele. Sem Jesus não teria possibilidade, compreendem? Ele fez a brecha para a vida, Ele nos deu o caminho. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. A filosofia fala que o homem é um ser para a morte. O cristão fala, não, o homem é um ser para a eternidade. Isso é lindo, gente. Então a última palavra da nossa vida não é morte, é amor. Não fomos feitos para a dor, mas para o amor. E isso tem que estar gravado no coração de vocês. Isso é a certeza que tem que nos alimentar. Nós temos que ter essa fé. Que eu estou vivendo aqui, cada dia que eu vivo falta menos um para me voltar para casa. Então eu vou passar pela morte, sim, mas a vida me é devolvida. Quando eu falo ressurreição da carne, é da carne. Vocês entenderam o que eu estou falando? Eu estou falando do corpo, não é só da alma, não. Eu não posso viver separado da minha alma, ok? Então, na hora que eu acabo de morrer, que eu chego diante de Deus, é a nossa alma. Deus Pai fala para Catarina de Siena, mas eu, Catarina, vou devolver o corpo para vocês. Aquilo que São Paulo fala aqui, um corpo glorioso será devolvido para nós. Deus Pai fala, e vocês nem sentiram falta dele, mas eu devolvo o corpo para vocês. É preciso que a gente não tenha medo de falar sobre isso. É preciso que a gente não tenha despiste isso, porque o ser humano faz de tudo para poder não pensar na morte. Então por isso hoje o tema do mundo é, não, vamos distrair e viver tudo que tem que viver agora, porque nós vamos morrer mesmo. Mas não é isso. Eu tenho que viver com responsabilidade a vida que eu quero, porque minha vida é eterna. Isso é uma das coisas mais extraordinárias. A gente não tem dimensão. Fala, Filó, mas eu não vou ficar entediado lá, não. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estão vivendo uma coisa muito boa, mas maravilhosa, que a gente tem até medo que acabe, vocês ficam entediados? Eu tinha uma residente que falava assim comigo, Filó, as coisas estão tão boas, que eu estou com a sensação que vai acontecer uma tragédia. Quando a boa vida está muito boa, a gente tem medo de que acabe, pois no céu, no paraíso, é eternamente bom. Eternamente bom. Então, essas coisas são tão reais, porque é tão bom que a gente acha que é uma história mentirosa. Fala, não é possível. Não é possível, que eu não preciso desesperar, nem com a minha morte, nem com a morte das pessoas que eu amo. Eu não preciso desesperar, porque eu irei revê-lo. Você crê nisso? Fala, Filó, mais ou menos acredito nessas histórias suas, mas vou provar para vocês que eu não estou errado. Eu já falei demais para vocês desse livro, né? Aos sacerdotes, os filhos prediletos de Maria. Quem tem? Então vocês aproveitem, porque eu peguei tudo que está marcadinho de fininho aqui. Foi o que Nossa Senhora falou no dia 1º, sobre o dia 1º de novembro ou o dia 2 de novembro, finados ao dia de Todos os Santos. Então vocês podem ler que tem coisas aqui maravilhosas. Então eu vou resumir, claro, para vocês. E ela fala uma coisa linda, que ela fala assim, peça-me a intercessão dos santos. Peça os santos para ajudar vocês, porque eles já passaram por aqui onde vocês já passaram, viveram a vida de vocês, e eles estão aqui no céu, diante de Deus, fazendo o quê? Fazendo o quê? O que os santos estão fazendo no céu, gente? Rezando por nós. Essa consciência nós temos que ter, que é uma igreja única. Nossa Senhora fala, é a igreja padecente, é a igreja peregrina, que somos nós, a igreja padecente, que é os que estão no purgatório, e a igreja que já está na glória. Ela falou, os santos ficam o tempo inteiro intercedendo por vocês. Vocês são vítimas de muitas ciladas do demônio, de muita coisa para fazer vocês cair. Os santos estão vendo e intercedem por vocês o tempo inteiro diante do Pai. Então, se vocês têm um santo que vocês rezam muito, entregue as coisas, peça ajuda, fala, me ajuda a vencer esse caminho, me ajuda a dar conta. Ela fala da intercessão real dos santos. Ela fala, chamem os anjos. Nesse tempo que vocês estão vivendo, que é um tempo de sofrimento, ela fala, os anjos foram dotados de mais poder para tirar vocês das ciladas do inimigo. Então vocês não dispensem isso não, porque eu trouxe para vocês o que ela falou. E Nossa Senhora fala isso, ela fala, e rezem pelas almas do purgatório. Eles não podem mais rezar por eles, mas eles rezam por vocês. Eles veem tudo o que está acontecendo e intercedem por vocês.
Rezem pelas almas daquelas pessoas que já morreram, que vocês conhecem, peçam a Ele ajuda. Reza por Ele e peça ajuda. Nossa Senhora fala, peçam ajuda. Sabe o que é lindo? Ela fala, aqueles que são devotos do meu Imaculado Coração, quantos de vocês fazem a devoção do primeiro sábado? Que Nossa Senhora pediu em Fátima tem um século. Ô Senhor dos Exércitos, só prestando atenção. Ó Senhor. Ela fala que os devotos do coração dela, que na hora, eu vou ler o trecho, daqui a pouco, eu vou ler para vocês o que ela fala, que ela faz na hora da morte. Essas coisas vocês têm que saber, porque se é real, quem falou não fui eu, foi ela. Então, vocês têm que aprender isso. Mas aqui no dia 1º de novembro de 1983, ela fala que quando a gente deve chamar, né, os santos, as almas e os anjos, ela fala, por isso nunca deveis vos sentir sós, tornai mais fortes os vossos laços com os santos do céu e com os que se purificam ainda no purgatório. Eles estão muito próximos de vós, veem todas as vossas dificuldades, conhecem as terríveis insídias que o meu adversário vos arma e ajudam-vos sempre de maneira eficaz. Olha que lindo isso aqui. Olhai hoje para todos aqueles que já vos precederam na vida eterna no sinal da fé, e que esperam agora com amor e alegria por vós. Então você verá aqueles que morreram? Quem falou não fui eu, não. Eles esperam vocês com amor e alegria. O que nos aguarda é uma coisa tão extraordinária que a gente não tem dimensão. Por isso a gente tem que fazer de tudo para ir para o céu, porque não é brincadeira. Imaginou quando eu penso que vou ver meu pai de volta? Morreu comigo, eu falei com ele, é só uma questão de tempo, pai, eu te encontro. Então, é lindo, ela fala dos perigos que a gente corre, que a gente precisa, por isso, rezar, não é? Ela fala, peça ajuda. E é tão bonitinho quando ela fala uma coisa que eu quero achar para vocês, tão encantador, o cuidado de Nossa Senhora, isso aqui. Ela fala que a coisa é linda demais, ela fala assim, quando a gente morrer, aqueles que são devotos do Imaculado Coração dela, pensa nisso, vocês vão começar a ser devotos a partir de agora. Ela fala, na hora da vossa morte, e olha que lindo que ela fala que quando a gente reza o terço, que a gente reza assim, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa... A gente reza, não presta atenção no que fala, não. Aí ela fala, esta é uma invocação que eu escuto com grande alegria, e é sempre atendida por mim. Então ela fala, se como mãe estou ao lado de cada um dos meus filhos, na hora da morte, estou particularmente junto de vós, que sempre vivestes por meio da vossa consagração, no refúgio do meu coração imaculado. E ela vai falar, na hora da vossa morte, estou perto de vós, com o esplendor do meu corpo glorioso. Deve ser uma coisa de louco, né, já? Beleza de Nossa Senhora deve ser algo da gente, tanto que alguns que viram ela, principalmente lá em Lourdes, lá em Nossa Senhora de... Não é de Lourdes, né? É lá na França, mas eu esqueci agora qual que é a da... esqueci o nome, é Melanie e o rapaz. O pessoal falou que você não vai casar, e falava, depois de ter visto ela, não. Conseguiu. Depois que ele viu Nossa Senhora, conseguiu pensar em outra mulher. Aí Nossa Senhora falou, na hora da vossa morte, vocês que são os meus devotos, estou perto de vós, com o esplendor do meu corpo glorioso, acolho as vossas almas nos meus braços maternos. Tenho que tirar de vocês o medo da morte. Eu acolho vocês, nós vamos para o colo da mãe. E aí ela fala, e levo-os diante do meu filho Jesus, para o seu juízo particular. Por isso que ela é nossa advogada. E olha aqui, ela fala, pensai como deve ser alegre o encontro com Jesus para aquelas almas que lhe são apresentadas pela própria mãe. Você imagina, ela vai chegar e falar, Jesus aqui é Filó, vivia ela agarrada. Ela fala, porque eu as cubro com a minha beleza, olha a promessa, eu as cubro com a minha beleza, dou-lhes o perfume da minha santidade, o candor da minha pureza, a cândida veste da minha caridade. Agora presta atenção na coisa mais bonitinha, isso é coisa de mãe.
E se ficou alguma mancha, eu passo a mão. Né? Mãe não arruma filha assim? Põe o dedo e limpa? Ela falou que faz a mesma coisa. Eu passo com a minha mão materna para apagar e vos dar aquele esplendor que vos permite entrar na eterna bem-aventurança do paraíso. Nossa Senhora é um escândalo para nos ajudar. Está tudo escrito, que eu não inventei nadinha na palavra. Mas eu tinha que trazer isso para vocês, porque vocês não conhecem nada. Estou falando mentira? Não. Muitos de vocês têm esses livros em casa, mas não leem. Estou falando mentira? Estou não. Esse aqui que ela fala é no 2 de novembro de 1992. Aproveita, leiam essas coisas que eu falo com vocês. Depois eu posso até deixar... Não, vocês podem olhar lá atrás, no índice, você procura por ano e procura 1 de novembro e 2 de novembro. E leiam a beleza do que ela falou. Nós vamos estar nos braços dela e ela nos leva até... Jesus intercede por nós. Nós não temos dimensão do que nos aguarda. Por isso que a gente olha para a morte com cara feia. A gente tem medo dela. Claro que a gente tem. Ninguém quer falar na morte. Por que a gente não fala da vida eterna? Por que a gente tem amor a tudo isso? Eu não tenho medo da morte porque eu não tenho medo da vida. Eu quero a vida. Se eu tenho que passar pela morte para continuar o caminho, se é esse o caminho que a gente tem que passar, vamos passar. Mas não com medo. Na certeza que eu não vou sozinha. Que até lá Ele vai comigo e vai nos levar para ficar com Ele. E isso que não pode nos perturbar. Então, se eu sei que o caminho é esse, vamos cuidar da nossa vida para estar diante de Deus o melhor possível, para que a gente possa ir direto para o céu. É possível? Nossa Senhora falou que até limpa assim, ó. O que não está bom, ela passa a mãozinha dela de mãe. Imagina que coisa escandalosa vai ser isso. Essas coisas são verdadeiras, estão aqui nesse livro. Aos sacerdotes, os filhos prediletos, não deixem de ler essas coisas que eu falo com vocês. Tudo que eu falei está na palavra de Deus. A gente pula os capítulos, né? Porque a gente não gosta de falar de morte, ressurreição. Mas Deus Pai fala: eu darei de volta o corpo de vocês. Mas Deus Pai tem uma queixa conosco. Ele fala: meus filhos sofrem demais porque não conseguem bens materiais. Sofrem porque não conseguem uma casa, sofrem porque não conseguem um carro, uma coisa. Mas eu não vejo meus filhos sofrerem porque não conseguem os bens espirituais. Ok? E ele fala: depois que chegou aqui, nenhum passo a mais, para de onde estava. E como a gente não sabe o dia e a hora, vamos nos preparar. Vou viver com alegria essa vida que vai incomodar muita gente. Fala: por que essa alegria? Gente, que eu vou morrer, olha que alegria. Porque eu vou voltar para a casa do meu pai. Fala: louca. Não é a vida que me pega. Aqui eu vou trabalhando o que eu tenho que fazer. De olho para saber se é hoje. É hoje que você vai me levar? Não. Confessa todo mês. Anda com a vida em dia. Porque se ele chamar, fala: que alegria, amigo. Vamos embora agora, ué. Bora. Bora, porque lá é a vida que não tem fim. Não tem mais morte. Não tem luto, não tem dor, não tem separação. É eterno. Só um pai pode fazer isso para um filho. Só o pai pode nos querer junto com ele, nos guardar debaixo do braço dele, abraçar cada filho que volta para casa. Pensa nisso que eu vou dizer para vocês. Meu pai me espera. Por que você tem pressa de voltar? Porque meu pai está me esperando. Porque pai do céu, ele me espera. Imagina com que alegria ele vai juntar todos nós. Imagina, ele fala desse banquete que ele vai servir de vinhos, de iguarias maravilhosas. Imagina, nós não temos dimensão, não. Ainda bem que São Paulo não conseguiu retratar para nós o que ele viu, que ele ficou tão tonto que ele falou: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. O que falta a você acreditar que isso é verdade? Eu falo isso porque eu acho que na festa, quando a gente celebra finados, que carrega uma saudade, é claro que a gente tem saudade, tem a dor, a gente tem que carregar também de uma esperança, que a nossa última palavra não é dor, não é morte. Somos feitos não para a dor, mas para o amor, não para a morte, mas para a ressurreição. A nossa vida tem uma continuidade, ela foi escolhida, nós poderíamos simplesmente não existir. Ele escolheu cada um de nós para que vivêssemos com Ele eternamente. E Jesus fala para uma mística, eu acho que vocês conversam sobre morte com muita tristeza. Ele fala, começa a falar com mais alegria, sabe por quê? Isso é a palavra dele, não é minha não. Porque morrer é como abrir a porta, ele fala. Quando você abre a porta, sou eu que estou do outro lado. Falei, bem, a gente já toma um susto, mas
Eu que estou do outro lado. Então por que vocês têm medo? Compreendem? Hoje eu falo essas coisas para que vocês comecem a pensar um pouco mais. Comece a pensar. Como é que eu estou se Ele me chamar hoje? Será que eu estou preparado para estar diante dEle? Então se prepare para esse grande encontro. Ele é real. Nós vamos ver Mãe do Céu, nós vamos ver Jesus, Ele vai nos levar ao Pai. Nós vamos ver tantos santos. Vocês têm curiosidade? Eu tenho vontade de ver um tanto. Eu tenho um monte de coisa para conversar com tanto. Vocês têm, não? Eu tenho um monte de coisa. Então, a gente precisa pensar nisso, que isso é de verdade. Fomos feitos para a eternidade. Então, que nada possa tremer o seu coração. Nada pode te abalar diante de uma notícia de uma morte sua, que você vai ter uma doença grave, ou a notícia de uma morte, ou doença de alguém que você ama, porque você fala, mas nós vamos encontrar. Santo Agostinho diz, todo relacionamento que você tiver aqui de amor, como você tem com a sua esposa, lá será melhor. Não que casará de novo, mas ele será planificado, ele será espiritualizado. Compreendem? Não casaremos outras vezes, mas o amor lá, todas as relações que foram boas aqui, serão infinitamente melhores lá. Eu espero que a gente encontre todos lá, que imagina tanto de assunto eterno. Vamos conversar demais, brincar demais, viver o que ele precisa ser vivido. Até lá, não tenham medo, pensem nisso, leiam, releiam essas coisas que eu falei com vocês. Meu único objetivo era tirar do coração o medo da gente falar da palavra morte. Encarar isso faz parte da nossa vida, mas ver isso com mais leveza, sabendo que temos a ressurreição e uma vida que não terá fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.